IPB. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23. Nós já louvamos ao Senhor, ofertamos ao Senhor, buscamos a Ele em oração, mas chegou o momento do nosso culto onde cremos que o Senhor fala conosco pela Sua palavra. Por isso, nós, com toda a alegria no coração e expectativa, somos convidados a abrir a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 23, versículos 28 e 29. Jeremias capítulo 23, versículos 28 e 29. Nos diz a palavra do Senhor: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, mais uma vez nos achegamos e dirigimos a Ti nossos pensamentos, do nosso coração, na certeza de que o Senhor ouve o clamor, a necessidade do Teu povo, que agora se achega a Ti para ouvir a Tua palavra. Sim, nos achegamos a Ti, ó Pai, para pedir que Teu Espírito, que inspirou a Tua palavra, que Teu Espírito ilumine o nosso coração e a nossa mente, ó Pai, e assim que possamos ouvir mais uma vez a Tua voz. Nós rogamos a Tua bênção, precisamos da Tua palavra no nosso coração, na nossa mente, para vivermos para Ti, para Te amarmos, para vivermos em fidelidade, servindo a Ti. Nós rogamos a Tua ajuda, rogamos pela Tua intervenção. No nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Amém. Deus tinha levantado o profeta Jeremias para trazer uma palavra ao rei de Judá, Jeconias. E a palavra que Deus tinha para o rei de Judá, Jeconias, era uma palavra não muito agradável. E diante dessa palavra para um rei, diante desse anúncio, piorou a situação pública de Jeremias. O pessoal já olhava atravessado para ele. Que profeta é esse
que está andando por aqui, se colocando no meio da cidade de Jerusalém. Que profeta é esse que está dizendo palavras aí estranhas ao nosso povo? Já estava de olho em Jeremias, e agora, jogando uma palavra para o rei, o clima de apreensão em Judá, lá em Jerusalém, provocou um corre-corre de outros profetas do rei, que disseram assim: espera aí, não é bem assim não. Não. Jeremias está dizendo isso, mas existe palavra de outros profetas. E o que acontece é que existe um confronto entre aqueles que estão indignados com a palavra de Deus pelo profeta Jeremias e o profeta Jeremias. E é nesse contexto que no versículo 26, por favor, você pode olhar no versículo 26, Jeremias é levantado para dizer: até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Ou seja, de um lado se propõe palavras do coração, do outro se propõe no texto palavras da verdade. O valor, a eficácia, a autoridade, o poder da palavra de Deus são levantados nesses dois versículos desta noite. Não somente para aquele povo, mas para nós também. Nós somos convocados a pensar sobre o valor, a eficácia, a autoridade, o poder, a suficiência da palavra de Deus na nossa vida. Por favor, vejamos que a autoridade, em primeiro lugar, da palavra de Deus está na verdade que ela proclama. Por favor, veja o versículo 28. O profeta que tem sonho, conte-o, como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo. Existe uma comparação, queridos irmãos, entre sonho e verdade. Palavra de profeta, palavra do Senhor. Existe uma comparação entre a palha e o trigo. E esta comparação quer mostrar que aquele que tinha sonho, palavras do coração, esses estavam usando de mentira, falando que não é verdade para a vida do povo do Senhor. Por outro lado, e tem a palavra do Senhor, que é a verdade enviada de Deus para o seu povo. Por um lado, tem a palha, que para nada serve. E a palha é comparada à palavra do coração dos homens em favor do povo.
A palha que para nada serve é como uma palavra que sai da mente, do coração do homem para o povo do Senhor. O contrário da verdade, que é a fonte que vem de Deus, que é comparada como o trigo que alimenta, sustenta e significa provisão de Deus. O que o texto está nos colocando diante de nós esta noite é que, no contexto e para nós, existem palavras de homens que não são verdadeiras, proclamadas para o povo, e do outro lado, a verdade da palavra do Senhor, que é suficiente, autoritativa em favor do seu povo. Um dia, o Senhor Jesus orou por todos nós. Quando ele estava prestes a se entregar, aquela palavra muito conhecida na sua oração, lá em João capítulo 17. Estão lembrados? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Lá em João capítulo 17, versículo 17. Um texto bastante conhecido e muito propício ao olharmos para o versículo 28, onde a palavra do Senhor é levantada como a verdade suficiente para o seu povo. Aqui mesmo em Jeremias, por favor, você pode ir para frente umas 5 páginas, Jeremias capítulo 31. A partir do versículo 31, nos diz de uma aliança que Deus iria fazer com o seu povo, e esta aliança consistiria em o Senhor colocar a palavra dele no coração do seu povo. Por favor, Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei na casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando a gente olha lá para Hebreus, capítulo 8, 9 e 10, lá no capítulo 9, esse texto é aplicado à nova aliança que Jesus fez, da qual você, querido irmão, você, querida irmã, participa. A nova aliança que Deus estabeleceu na cruz por você, em seu favor, é uma aliança onde a palavra do Senhor seria derramada no coração do povo do Senhor. Ou seja, nós participamos de uma aliança que Deus estabeleceu com o seu Filho, proclamada aqui em Jeremias, confirmada no Novo Testamento, onde a palavra do Senhor é derramada na mente e no coração do povo.
dos seus. Um dia, a igreja estava reunida depois de Pentecostes, e essa igreja, chamada igreja primitiva, ela tinha uma prática de vida onde ela perseverava na doutrina, mesmo sendo participante da nova aliança com a lei e a palavra do Senhor no coração e na mente. O texto nos diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, como a igreja primitiva perseverava. Aqueles que tinham a mente, na mente e no coração, a palavra do Senhor, eles perseveravam na doutrina da palavra do Senhor. Nos diz lá em Atos dos Apóstolos, permitam ler para você, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela sempre teve autoridade como sendo a verdade para o povo do Senhor. Seja num contexto lá de Jeremias, seja no contexto do Novo Testamento, onde o povo se ficava dependendo exclusivamente da palavra, seja nos dias atuais. Um dia, o Senhor Jesus, sabendo que ele, após a sua morte e ressurreição, ele iria retornar para o seu trono de glória, ele disse aos seus discípulos que iria deixar o Espírito Consolador. Sabe como foi que Jesus se referiu ao Espírito Santo que está sobre a vida da igreja, sobre a sua vida? Jesus se referiu como o Espírito da verdade. Está assim em João capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, que inspirou a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que foi enviado por Jesus para a igreja estar firmada na verdade da palavra do Senhor. E isso é muito importante nesse momento, porque nós podemos nos perguntar: entendi que a palavra é a verdade sobre qual eu devo estar firmado, mas o que tem a ver comigo? Que aplicação ou implicação isso tem para a minha vida? Assim como lá em Jeremias, às vezes nós somos muito apegados e dependentes da opinião, da palavra dos outros, para fazer e para escolher o que é bom para a nossa vida, o que devemos fazer, que destino tomar, o que nós devemos ter para a nossa vida. Escutamos o conselho de um, escutamos o nosso coração, escutamos a nossa mente, fazemos escolha dia após dia, escolha normal, comum no dia a dia, escolhas difíceis que dão rumo para a nossa caminhada. Sempre fazemos escolhas baseado no conselho de alguém, ou no que nós achamos, ou no que as pessoas falam. A questão que nós queremos colocar nesse momento é:
e a autoridade da verdade, da palavra de Deus na nossa vida? Até onde ela está indo ou ela vai? Para nós. Porque pregadores, anunciadores da vontade de Deus, tem muitos anunciando, mas falam a verdade das Escrituras? Não falarão estes que estão pregando um evangelho fácil, de realização pessoal, de busca de conquistas humanas em primeiro lugar? Não estarão esses massageando, olhando em primeiro lugar para o homem, para a realização pessoal do homem, sua, minha, nossa, do povo de Deus? O texto nos diz que a palavra do homem é como palha, mas a palavra de Deus é como um trigo que sustenta, que alimenta e é suficiente. Querido irmão, querida irmã, pense nesse momento sobre a autoridade da palavra de Deus como verdade na sua vida, para a sua vida, nas suas escolhas, no que você deve ter e fazer. Pense no que a palavra de Deus orienta, porque ela é eficaz. Porque Jesus morreu naquela cruz, não foi para que você escolhesse as suas escolhas, mas para que você pudesse escolher a verdade da palavra do Senhor. Você faz parte de uma aliança que Deus fez, tendo Jesus Cristo como mediador, para que a verdade de Deus fosse a verdade da sua vida. Mas o texto continua. E em último lugar, nós não temos apenas a autoridade da palavra de Deus sendo mostrada como a verdade suficiente para o seu povo, mas nós temos a eficácia ou a eficiência da palavra de Deus na vida do seu povo. E existe uma estreita relação entre a autoridade e a eficiência. Por favor, veja no versículo 29, onde nós estaremos fazendo a aplicação e a explicação do que o texto nos diz nesta noite. Se temos a autoridade da verdade da palavra de Deus para nós, e somos chamados a ter, nós vemos também que a palavra do Senhor, ela é eficiente na vida do seu povo. Versículo 29, vamos ler esta pergunta, todos juntos. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Mais uma vez. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? O recurso usado por Jeremias ao falar essa verdade que Deus o colocou é um recurso linguístico chamado símile, onde se está usando uma pergunta para trazer uma reflexão da eficácia, da eficiência e do poder e dos efeitos da palavra de Deus. Como um fogo, a palavra de Deus consome, destrói a incredulidade, o pecado, a escuridão, a mentira, como nós mesmos vimos agora há pouco no versículo número 26. A palavra de Deus é apresentada como um fogo que destrói
o coração levantado no altar das suas necessidades em primeiro lugar, dos seus falsos pensamentos. Lá em Jeremias, no capítulo 5, versículo 14, nos diz assim, Jeremias 5,14: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, viste que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Havia a promessa de que na boca do profeta Jeremias a palavra de Deus seria como um fogo e o povo seria como lenha queimada, porque o pecado tinha chegado no altar do coração do povo do Senhor, e a purificação deveria acontecer, e iria acontecer pela palavra que Deus traria. Mas a palavra do Senhor é levantada como um martelo que esmiuça a penha, a pedra, a rocha, o que significa que existe uma eficiência da palavra do Senhor e que ela quebra. A chegada da palavra do Senhor ela chegando com transformação, com mudança, esmiuçando a mentira, a inverdade, a falsa crença. Por favor, abramos a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36. Você vai para frente. Depois de Jeremias você tem Lamentações e tem Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Versículo 26. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá em 2 Coríntios, capítulo número 3, versículo número 3, nos diz que ele é anunciador desta aliança feita por Cristo, profetizada por Ezequiel, cumprida em Jesus Cristo. O Deus que tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. O Deus que faz essa mudança é o Deus que coloca os estatutos, a palavra dele, no coração do seu povo. Querido irmão, você faz parte do ministério, você faz parte da aliança em que Deus estabeleceu que a palavra dele está presente na sua vida para quebrar, para queimar, para destruir tudo aquilo que se levanta contra
a autoridade e a eficiência da palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus é levantada pelo Espírito de Deus na vida do seu povo com um propósito: de quebrar aquilo que nos afasta do Senhor, de queimar aquilo que é levantado como pecado na nossa vida. A palavra de Deus, ela é eficiente para produzir em nós santificação a Deus. Existe algo em nós que precisa ser transformado? Existe algo em você que precisa de mudança? Você consegue reconhecer? Saiba que nenhum pastor, nenhuma igreja poderá promover a mudança necessária no seu coração. Mas existe, a palavra de Deus, que é como um martelo que quebra. Existe a palavra de Deus, que é como um fogo que queima. E se existe algo para ser transformado, mudado na sua vida, quem o fará é a palavra do Senhor. Você já pediu essa mudança, você ora por essa mudança, mas você se submete humildemente à palavra, à orientação da palavra de Deus em você? Não, eu aprendi que é desse jeito. Não, eu sou assim mesmo, desse jeito. Eu me lembro de um diácono que eu pude ver rapidamente a eficiência da palavra de Deus na vida dele. Ele estacionou, eu estava atrás dele, em um lugar um pouquinho inclinado, perto da Abdias de Carvalho, uma das transversais. Um bêbado parou na frente do diácono. Eu não sabia que ele era diácono. O bêbado, esperando o sinal abrir, fechou os olhos e tirou o pé do freio. O carro voltou e bateu no carro do diácono. Só que o bêbado era brabo. E ele saiu para discutir com o irmão que estava com o carro lá atrás, esperando o sinal abrir também. Meu irmão, o bêbado saiu, deu logo uma lapada no capô do carro. Pá! Mas o que é que você fez? O diácono saiu do carro e disse: eu, com a esposa, foi você que deixou o carro voltar, tá mentindo. Aí disse um palavrão lá com o diácono e começou a sair, ir para cima do diácono. E o diácono começou a correr na praça, e o bêbado correndo atrás do diácono, e o diácono correndo pelos bancos, pelas árvores, e encheu de gente. E o pastor do diácono chegou na hora, e foi um corre-corre, segura o bêbado, tal. E eu nesse momento encostei, cheguei lá para acalmar. Aí eu vi ele de terno, sem a gravata. Disse: foi o que houve, meu irmão? Ele disse: não. Ele estava nervoso. Seguraram lá ele, disse: se eu não fosse crente, se Jesus não tivesse transformado a minha vida, esse cara tinha apanhado muito hoje, e ele não iria viver não. Eu disse: calma, meu irmão, calma. Aí ele olhando: Jesus é muito bom, obrigado, Senhor. Ele não sabe do meu passado. E olhando, eu disse: calma, meu irmão, eu acalmando ele: calma, ele não sabe o que Jesus fez na minha vida, ainda bem. E ele nervoso, porque ele teve que correr do bêbado. E ele foi acalmando, e o pastor do diácono chegou, e vai lá e tudo mais, e só saí de lá quando estava mais calmo. E eu fiquei percebendo que o diácono estava agradecendo a Deus. Aí eu perguntei: você é de onde? Eu sou diácono ali da igreja presbiteriana ali do Bongi. Disse: também. Aí ele foi se acalmando, e eu fiquei pensando:
Por que aquele homem estava dizendo e agradecendo a Deus pela transformação, e agoniado, e correu de um bêbado? Porque de fato ele estava com a família dele dentro do carro e teve que correr de um cabra que, se Jesus não tivesse chegado na vida dele, ele seria capaz de fazer algo que podemos dizer terrivelmente mal. A palavra do Senhor transforma. Ela é eficiente para queimar, para quebrar o nosso coração, a nossa forma de pensar. E a não ser que a palavra de Deus seja buscada por nós, a não ser que sejamos submissos a essa palavra, nós não poderemos experimentar a eficiência, a eficácia da palavra que queima, que transforma, que muda. Às vezes nós resistimos, às vezes nós corremos, às vezes não aceitamos, mas Deus há de nos alcançar pela sua palavra. Não abra mão, querido irmão, não abra mão, querida irmã, de ter a autoridade da palavra do Senhor na sua vida. Mas não se esqueça que a palavra que tem autoridade, ela também é eficiente para fazer a mudança que você precisa no seu coração. Aceite a autoridade e experimente e busque a eficiência da palavra de Deus na sua vida. O Salmo 119, versículo 92, nos diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido em minha angústia. A palavra do Senhor conforta, consola, transforma e é suficiente para alcançar o nosso coração. Que Deus nos ajude e que possamos voltar para as nossas casas com a autoridade da palavra do Senhor restabelecida no nosso coração. E que possamos crer, clamar que a eficiência da palavra de Deus aconteça no nosso viver, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas escolhas. Assim como aquele diácono que reconhece o que o Senhor fez, que possamos reconhecer a necessidade de mudança na nossa vida. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família.